Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast ValioCast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ValioCast. Eu sou Bianca Salvador, do time de Health Economics and Outcomes Research da MAPE Solution, e hoje recebo a doutora Fernanda Tonin para a gente conversar sobre a dinâmica da pesquisa global e a importância da avaliação de tecnologias em saúde para a avaliação dessas publicações que estão acontecendo. Então, a doutora Fernanda é farmacêutica, mestre e doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná e doutora em farmácia com especialidade em sociofarmácia pela Universidade de Lisboa. Atualmente, ela é pesquisadora convidada da University Technology Sydney, na Austrália, pesquisadora colaboradora da Universidade de Lisboa, em Portugal, e consultora técnico-científica da EEP Health, em Portugal. É integrante também do corpo editorial da revista Pharmacy Practice, membro executivo da Federação Internacional de Farmácia e pesquisadora principal do Núcleo de Avaliação de Tecnologias de Saúde da Universidade Federal do Paraná. Então, seja bem-vinda, doutora Fernanda. Muito obrigada, Bianca. Na verdade, uma satisfação estar aqui, participar desse episódio do ValioCast. Eu agradeço pelo convite, parabenizo você e toda a equipe pela iniciativa, porque quem me conhece sabe o quanto eu valorizo a disseminação de conhecimento, de informação bem filtrada e a discussão de ideias e inovações nessa área de avaliação de tecnologias em saúde. Então, muito obrigada. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito o que conversar sobre esse assunto e divulgar, então, a importância aí da avaliação de tecnologias em saúde. Então, para começar, eu queria perguntar o que te levou a seguir nessa área da pesquisa de tecnologias em saúde. Bom, meu caminho, na verdade, Bianca, foi um pouco mais longo, não fui direto para avaliação de tecnologia em saúde, porém, desde a graduação eu me fascinava com pesquisa, investigação, então foi fácil tomar essa decisão inicial de seguir uma formação em stricto sensu. O meu maior desafio nessa época foi realmente escolher uma especialidade ou área. Então, se forem ver meu currículo, eu passei por diferentes experiências e estágios em áreas desde a farmacologia, pesquisa e desenvolvimento na indústria farmacêutica e gestão hospitalar. Felizmente, tudo isso me encaminhou, né, e me levou a muitos aprendizados. E eu descobri em 2013 a ATS quando eu iniciei o mestrado na Universidade Federal do Paraná. E a partir daí, para mim, foi uma paixão constante. Eu entendi que era uma área promissora, em crescimento, e que representava tudo o que eu gostaria na área de saúde. Então, utilizar modelos e estratégias, né, para sintetizar, gerar evidências, e fomentar, então, esse tipo de pesquisa. Então, para mim, foi super interessante ver que é uma área que não se restringe a um único campo clínico ou a um único campo de pesquisa, mas que se aplica em toda a área de saúde, né? E no final, o que é importante é que a gente auxilia a suportar, a embasar tomadas de decisão em saúde um pouco mais assertivas, seja pelos profissionais, por gestores, né? E contribuímos, então, com a saúde da população, com a alocação de recursos e o funcionamento dos sistemas. Então, no fim, para mim, a grande chave do ATS é que ela reúne um pouco de tudo, né? Um pouco de estatística, um pouco de epidemiologia, um pouco da parte clínica, econômica, e isso a gente consegue daí contribuir finalmente para o funcionamento da saúde em todo mundo. E agora, né, no momento que a gente tem vivido nos últimos anos, a avaliação de tecnologias em saúde tem ficado cada vez mais visível para a população, né? E o que leva também a uma maior divulgação nos meios de comunicação sobre a avaliação dessas pesquisas, a importância de avaliar o que está sendo publicado, então, e isso interfere muito também em relação à velocidade que a gente tem essas publicações, né? Então, dependendo do tema, a gente tem vários artigos sendo publicados, e essa dinâmica e a velocidade da pesquisa global acabam influenciando de uma maneira global na área da saúde. Então, como que você vê assim essa dinâmica e essa velocidade, como elas interferem, né, na avaliação da tecnologia em saúde?
Concordo completamente, né? A gente sabe que a ATS, enfatizando essa geração de evidências de alto nível, transparentes e atualizadas, para que a gente possa ter informações e decisões de saúde mais assertivas, ela depende também de, como você comentou, da evolução tecnológica. E com a criação da internet, com as bases de dados eletrônicas, e hoje em dia ainda mais com as redes sociais, a velocidade e quantidade de informação disseminadas aumentaram assustadoramente. Então, para se ter uma ideia, só no PubMed, que é uma base em ciências biomédicas das mais conhecidas, eles contêm, em média, em torno de 27, 30 milhões de artigos indexados, sendo que o fluxo médio de publicações, só nessa base, é de mais de 1.000 artigos por dia. Então, imagina se manter atualizado com essa quantidade de informação. É uma tarefa impossível, né? Então, além disso, a gente sabe que é importante, então, um profissional se ater para que esse fluxo é constante, é contínuo, essa velocidade existe, né? E para isso, a gente tem que dispor, então, de ferramentas para se buscar e avaliar essas evidências, as informações, de uma maneira muito mais crítica, né? A gente sabe que hoje em dia tem muito fake news, tem muita informação irrelevante, então a ATS auxilia e veio então de encontro com essa disseminação desenfreada de informação, para que a gente pare, pense e utilize realmente a evidência, o dado mais robusto, com melhor qualidade, mais transparente possível, né? E para além da velocidade, como você comentou, a gente também tem essa dinâmica da pesquisa global, né? Então, para além da quantidade de publicações, a gente também tem uma dinâmica que não é estática, né? Ela está em constante modificação e é influenciada por muitos fatores, como, por exemplo, os financiamentos recebidos por um determinado centro para que se fomente a pesquisa, né? As colaborações internacionais, os números de pesquisadores e a formação desses pesquisadores. E há, obviamente, né, um padrão geográfico e cultural. A gente sabe que países de alta renda, como Estados Unidos, Reino Unido, contribuem mais ativamente para a ciência. Porém, nos últimos anos, a gente tem visto que outros países, como, por exemplo, a China, a Itália, até mesmo o Brasil, têm aumentado significativamente o número de publicações em ATS, né? Então, isso é importante considerar, como a gente tem falado, porque é uma dinâmica que tem sempre sido modificada. E as condições clínicas ou as temáticas que estão em voga em determinado momento também vão influenciar essa dinâmica. Por exemplo, agora com a pandemia do Covid, é o exemplo mais atual e concreto, a gente vê que a ciência foi então voltada, modificada para essa urgência. Então, entre 2020 e 2021, a gente viu uma suspensão da maior parte das pesquisas, dos ensaios clínicos em nível mundial, que não estivessem diretamente relacionadas ao SARS-CoV-2, né, a pesquisa do vírus. E, além disso, a gente viu muitos esforços na área dos processos de ATS e de fast tracking, né, para contemplar, então, a avaliação das tecnologias, das terapias, das vacinas contra o Covid-19, demonstrando, então, que em ATS as adaptações elas devem ser feitas para responder, então, aos diferentes surtos de cada momento. Então, realmente não é um processo estático, é uma dinâmica que depende de todos esses fatores e, no fim, é bem complexa, né? E com toda essa velocidade, né, a gente tem um volume grande de publicação, né, essa dinâmica aí que está sempre, né, tendo essa mudança conforme as necessidades globais da população, a gente também tem que levar em consideração a qualidade desses estudos, né? Então, assim, a gente tem um volume grande de publicações e como é que esse volume de publicações também pode interferir na qualidade desses estudos, para a gente poder avaliar realmente quais são os dados mais robustos em determinadas situações. Sim. Bom, com certeza a qualidade das publicações são influenciadas por essa dinâmica, e a gente sabe que, para além da busca, por exemplo, por inovação e pelos resultados em saúde, os pesquisadores eles são massivamente pressionados pela política do publish or perish, então publique ou pereça, né? Pelos diferentes fatores, né, de carreira, enfim, dos pesquisadores. E isso faz com que
o desejo de publicar mais e mais rápido seja maior do que o desejo de publicar bem, com qualidade e com transparência. Então, por exemplo, nós temos até um estudo publicado na área de revisões temáticas e meta-análises, e a gente vê que a qualidade desses estudos, apesar da publicação de novos guias, novos métodos para que se aumente a robustez desses estudos, apesar disso, as publicações nos últimos anos, elas apresentam uma qualidade praticamente inalterada, com um aumento de qualidade, uma variação muito leve. Isso, infelizmente, faz com que a área, então, padeça um pouco, né? Eu gosto de citar sempre a pesquisa do autor Ioannidis. Ele publicou no Milbank, em 2016, um artigo relacionado à produção massiva e redundante de revisões sistemáticas. E ele demonstrou que, claramente, só 3% das publicações em saúde são úteis na prática clínica e para tomada de decisões. Então, a cada 3 artigos de 100 publicados, só esses podem ser utilizados. O resto apresenta, então, falhas metodológicas, leva a conclusões errôneas e não são reprodutíveis e acabam sendo literalmente lixo, né, dentro de todo esse mundo, então, de informação que a gente tem. Então, saber filtrar esses 3% de tudo que existe é realmente uma tarefa muito árdua, que faz com que a ATS hoje em dia seja ainda mais importante, né? Então, além dessa importância, né, e desses desafios da qualidade dos estudos, quais são os outros principais desafios que você vê em relação à dinâmica do mercado, com essa dinâmica e velocidade da publicação de novos artigos e novos estudos? Uhum. Eu acho que o maior desafio que eu vejo hoje em dia, na verdade, é a falta de profissionais qualificados na área. E isso nos leva a refletir um pouco sobre o nível de formação que existe, especialmente no Brasil, na área de ATS. Então, há uma falta evidente de formações, de cursos especializados, e os que existem, ou o acesso não é tão universal, porque, por exemplo, são caros, ou eles ainda não auxiliam a desenvolver aptidões e habilidades necessárias para o mundo real, porque são cursos mais de capacitação, que não engajam tanto, não aprofundam tanto os conhecimentos em ETS. Então, eu acredito que isso seja um ponto, uma barreira muito importante para o mercado hoje em dia. E, além disso, também vejo que só nos últimos anos, os profissionais no mercado de ETS, eles vêm sido reconhecidos como uma peça fundamental nos processos de saúde. E daí isso também nos gera mais desafios relacionados a como esse profissional deve ser alocado, as funções que ele deve desenvolver, que não se sobreponham, por exemplo, aos outros profissionais, né? E planos de carreira. Então, eu acredito que hoje em dia essa é a maior preocupação, ou as maiores preocupações para o mercado e para essa dinâmica de pesquisa. E quando a gente está falando ali da avaliação de tecnologias em saúde, a gente também tem que pensar que a gente está avaliando esses estudos, mas a gente não faz só uma avaliação da qualidade dessas publicações, do que elas trazem, mas também a gente faz uma tradução do valor e do impacto dessas publicações, né? Então, eu queria saber qual que é a sua visão em relação à avaliação de tecnologias e como a gente pode agregar a questão de valor, usando a saúde baseada em valor aí nos documentos e avaliações de tecnologias em saúde. Uhum. Eu acho que essa avaliação, né, de valor, ela consiste basicamente em orientar a prática, né, de saúde para práticas que melhor incorporem esses resultados, que sejam os mais relevantes, né, para cada unidade de dinheiro ou cada unidade gasta, produzida. E envolvendo, então, os dois lados, o lado clínico e o lado econômico, né. Existem práticas relacionadas, então, ao VBHC, por exemplo, que são relativamente novas, como o compartilhamento de riscos, os pagamentos por performance, e algumas delas já foram pontualmente, né, aplicadas no Brasil, em alguns hospitais você já consegue observar isso. Entretanto, eu vejo muitos desafios para aplicação desse tipo de prática, de estratégia, com uma maneira mais abrangente, especialmente no nosso país, pela falta de dados de custos, de desfecho de saúde que estejam disponíveis para os pesquisadores, né? Então, esse acho que é o maior desafio, ter informação
né, disponível que possa ser trabalhada e auxiliar, então, na formação de evidência. Para além disso, a gente tem múltiplas diferenças em termos de população, de estruturas de serviços de saúde, que também podem influenciar nesse tipo de prática, né? E acho realmente difícil agregar valor em documentos, em pareceres técnicos, em ATS, mas não é uma tarefa impossível. Como sugestão, eu acho válido sempre tentar explorar ao máximo os dados disponíveis, tentar buscar ou fazer parcerias para se conseguir outros dados a partir de outras instituições ou hospitais, ou juntamente com elaboração de ensaios clínicos, e tentar conduzir análises também de sensibilidade ou exploratórias, apresentando opções de modelo ou sugestões para que eles sejam incorporados. Então, acho que são algumas opções, passo a passo, para tentar, aos poucos, incorporar essa ideia de valor, e que esse valor tem que ser também aplicado, né, nos sistemas de saúde, não só aquela ideia fictícia de eficácia e custos, porque isso às vezes não reflete realmente a realidade, né? Então, como que você vê, assim, no futuro, essa relação entre a avaliação de tecnologias em saúde e a saúde baseada no valor? Eu vejo como muito promissora, né? Acho que é um tópico que ainda vai ser muito mais discutido, só entendo ela ainda como um pouco distante da realidade do nosso país, especialmente pela falta de dados. Outros países já aplicam muito mais, né, essa teoria, essas práticas, né, já tem muito mais incorporado na sua cultura. No Brasil, eu acho que isso vai levar ainda muitos anos, vai caminhar, assim como a TS básica ainda está caminhando. Saúde baseada em valor é algo ainda um pouco distante da nossa realidade, mas com certeza tem que ser mais bem estudado, mais bem incorporado, né, passo a passo, como eu comentei. Os profissionais de saúde e os pesquisadores têm que tentar trazer essa realidade para que ela seja, um dia, quem sabe, muito bem aplicada. E para quem está começando na área, assim, que dica você teria para quem quer trabalhar com essa parte tanto de avaliação de tecnologias em saúde e associando também a área de saúde baseada em valor? Uhum. Bom, para todos, para qualquer área, acho que é muito estudo, muita leitura e treinamento, né? Eu sempre digo para qualquer pesquisador, investigador ou profissional, o indivíduo tem que ser minimamente autodidata, curioso, né? Determinado, um pouco ousado nessa área, e se buscar manter atualizado. Então, estudar, ir atrás de cursos, de atividades científicas, né? Como você sabe também, Bianca, participar de eventos científicos, né? A gente tem muitos eventos interessantes na área, como congressos, seminários, né? A ISPOR é um dos mais importantes eventos conhecidos mundialmente na nossa área, o HTAI. Para além disso, dominar bem o inglês, com certeza, a gente só consegue incorporar um pouco do que está sendo divulgado internacionalmente sabendo inglês, né? E, idealmente, outros idiomas como o espanhol também seriam importantes, né? E, por fim, colaborar com projetos e com pessoas. A TS ela não se faz sozinha, então tentar fazer um networking, saber trabalhar em equipe, buscar realizar projetos, mesmo que de maneira voluntária, como, por exemplo, instituições de ensino e pesquisa, é uma boa maneira de se jogar, se iniciar nessa área. Muito obrigada por essas dicas. E para a gente fechar esse nosso bate-papo, eu queria então saber uma dica de livro, tanto para quem está começando ou para quem já atua nessa área, para uma dica de leitura aí. Certo. Bom, eu tenho uma dica de leitura, pode parecer um pouco presunçoso da minha parte, mas é um livro que foi editado por mim e contou com a colaboração de diversos pesquisadores, mas a gente conduziu, né, essa edição e esse livro, a gente realizou esse livro porque a gente via, então, essa necessidade de trazer um pouco mais dos conceitos introdutórios na área de ATS, né? Então, é um livro gratuito, isso também é bom. Está em inglês, mas eu acho que já é uma boa maneira de se começar na área. E tem como título Evidence-Based Practice and Health Technology Assessment and Introductory Guideline. Ele pode ser encontrado na internet, né, dentro do site da CIPF, cipf-es.org, que é a editora.
e pode ser divulgado e utilizado, então, para quem está começando nessa área. E, para além disso, para quem quiser também, acho que vale a pena ver materiais no Brasil da Rebrads, que é a Rede Brasileira de ATS, que conta com diversos guias e recomendações para condução e reporte de estudos nessa área, e também do NICE, que é a agência britânica, né, que tem um bom material e gratuito também, incluindo reportes, guias e livros para essa área. Essas seriam minhas 3 sugestões, eu acho, para quem quer começar. Então, muito obrigada por essa participação, por essa conversa. Acho que a gente conseguiu conversar bastante em relação à importância dessa avaliação das tecnologias em saúde, avaliação das publicações que são feitas atualmente e também traduzir isso para saúde baseada em valor. Então, muito obrigada por essa presença e por essa construção que a gente conseguiu fazer hoje. E também agradecer aos ouvintes, né, que estão acompanhando essa nossa conversa e nos vemos num próximo podcast. Muito obrigada, doutora Fernanda. Muito obrigada novamente, Bianca, e a todos que estão nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado e que essa conversa tenha pincelado um pouco sobre a área da ATS e a importância da disseminação das publicações. E nos vemos então, né? Ouviremos então próximos podcasts junto com a equipe da MAPES. Obrigada. Até a próxima.